Imagina só, bem no coração da Amazônia brasileira, tem uma celebração que, olha, não dá para colocar numa caixinha só. Pensa bem, é um ritual católico, só que os tambores que marcam o ritmo são sagrados para os orixás. É uma missa, claro, mas é também um ato político e dos fortes. Então, vamos mergulhar nessa história para entender como isso é possível. Então, essa é a Missa dos Quilombos do Amapá. E olha, quando a gente vê pela primeira vez, é uma explosão de cores, de som, de fé, é contagiante. Mas por baixo dessa superfície tão vibrante, pulsa uma história muito profunda. Uma história de luta, de memória e, o que é fascinante, de uma negociação cultural extraordinária. Olha só essa imagem, que força! Lado a lado a gente vê um padre católico e líderes de religiões de matriz africana, como o Pai Marcos, que é um babalorixá. E o ponto aqui é que eles não estão só dividindo um palco, sabe? Eles estão dividindo um altar. Estão, na prática, redefinindo o que é sagrado, bem ali, num espaço que mistura, de propósito, de forma consciente, o catolicismo popular com toda a visão de mundo afro-brasileira. E essa citação da Mundi Carmo Ferretti, nossa, ela resume tudo perfeitamente. Onde a fé do povo cria, não há dogma que se separe. É exatamente isso. A questão não é apagar as diferenças, mas sim reconhecer que a fé, aquela fé que vem do povo, ela é maior que qualquer regra, que qualquer dogma. É uma fé que nasce da vida real, da experiência que todo mundo ali compartilha. Aí fica a pergunta, né? Como é que uma coisa tão poderosa, tão complexa assim nasceu? Para a gente entender de verdade a Missa dos Quilombos, a gente precisa voltar um pouco no tempo. E olha, essa história não começa com festa, não. Ela começa com segregação. É que a raiz dessa missa está, na verdade, na própria formação do estado do Amapá. Está ligada às políticas que foram moldando a capital, Macapá. É uma história que mistura deslocamento forçado com muita, mas muita resistência. Essa linha do tempo aqui ajuda a gente a visualizar os momentos-chave. Tudo começa lá no século XVIII, com a chegada forçada de africanos. Aí a gente pula para 1943, quando o território do Amapá é criado. E o ponto de virada mesmo, o mais importante para a nossa história, acontece a partir de 1944, com as políticas que, literalmente, redesenharam o mapa social da cidade. E a política da época era de uma honestidade brutal. O discurso oficial, com aquela desculpa de modernização, era bem claro limpar a cidade. Mas limpar de quem, exatamente? Pois é, a resposta para essa pergunta não deixa dúvida nenhuma de que existia ali um projeto de segregação racial. Então, o que aconteceu na prática foi o seguinte. Essa tal reforma foi, na verdade, um processo de expulsão. Famílias negras que moravam ali no centro de Macapá foram simplesmente empurradas para a periferia. Foram parar num bairro novo chamado Laguinho. E isso, claro, não criou só uma barreira física, acabou reforçando toda uma hierarquia social e econômica que era baseada na raça. Só que tem um detalhe, quando a história oficial tenta apagar um povo, esse povo sempre acha um jeito de lembrar. A comunidade negra de Macapá não deixou sua história registrada em papel, em documento oficial, não. Ela registrou na sua cultura viva, na sua música. E a principal ferramenta para isso foi o Marabaixo. O Marabaixo, gente, não é só dança, não é só música, é muito mais. É como se fosse um arquivo vivo, um arquivo oral. Os versos que são improvisados e chamados de ladrões funcionam como crônicas mesmo, contando as injustiças, as dores, as alegrias, as experiências da comunidade. Olha que incrível esse verso. Isso aqui é um documento histórico cantado. Ele narra, de um jeito direto e super poético, o momento exato daquela migração forçada. Aonde tu vais, rapaz? E a resposta, eu vou fazer minha morada lá nos campos do Laguinho. É basicamente a certidão de nascimento de um novo território, um território de resistência. E esse outro verso aqui, nossa, ele mostra a consciência política afiadíssima que a comunidade tinha. Eles sabiam direitinho o que estava acontecendo. Essas casas foram feitas para só morar doutor. Quer um comentário mais direto e cortante sobre a segregação de classe e de raça que eles estavam sofrendo? Impossível. Ok, com todo esse contexto histórico na cabeça, agora sim a gente pode voltar para a Missa dos Quilombos. E agora a gente consegue entender o significado real dela. Não é só uma mistura, sabe? É uma construção, e uma construção totalmente intencional. Quem estuda esse fenómeno não chama isso de mero sincretismo. O termo usado é locus de negociação, ou seja, um lugar de negociação. E a diferença é gigante.
Sincretismo pode dar a ideia de uma fusão meio passiva, que acontece por acaso. Agora, negociação? Negociação é um ato consciente, ativo. É a comunidade escolhendo usar os símbolos da religião dominante para afirmar e celebrar a sua própria identidade, a sua própria herança. E essa negociação toda tem nome e sobrenome. É liderada por pessoas de verdade. De um lado, figuras como o Padre Paulo. Do outro, líderes do candomblé como o Pai Marcos, a Mãe Carmem, o Pai Passarinho. São eles que juntos constroem essa ponte. Cada um trazendo o seu olhar, sua fé, para criar uma coisa completamente nova e, francamente, muito poderosa. E como é que isso acontece na prática? Bom, a liturgia católica é totalmente transformada. No lugar da hóstia entram os frutos da terra. No lugar do órgão da igreja entram os tambores sagrados, os atabaques. A bênção, em vez de água benta, é dada com banhos de cheiro, com ervas. Cada uma dessas mudanças, gente, é uma declaração política e espiritual fortíssima. É a cultura afro-amazônica sendo colocada bem no coração do ritual católico. Tá, mas e por que tudo isso importa tanto hoje? Simples, porque a Missa dos Quilombos não é uma peça de museu, não é uma coisa do passado, é uma prática viva, que acontece agora e com um propósito muito claro para os dias de hoje. E é sempre bom a gente se localizar. Lembremos onde estamos. Tudo isso acontece ali no estado do Amapá, um lugar no meio da Amazônia brasileira, mas cuja identidade não dá para separar, de jeito nenhum, da sua herança africana. E os números não mentem. Mais de 70% da população do Amapá se identifica como negra ou parda. Isso muda tudo, né? A Missa dos Quilombos deixa de ser uma expressão de um grupo pequeno, de uma minoria, e se torna uma celebração central para a identidade da maioria das pessoas que vivem lá. No fim das contas, o ponto central é esse. A missa é uma ferramenta poderosa para curar as feridas antigas da segregação, para fortalecer os laços da comunidade e para lutar ano após ano contra o racismo e a intolerância religiosa. É, literalmente, a memória se transformando em ação. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão, né? A história da Missa dos Quilombos mostra que cultura não é só uma coisa para a gente assistir ou consumir. Cultura é algo que se faz, que se constrói. É uma força tão grande que é capaz de pegar os símbolos que um dia foram de opressão e transformar eles em ferramentas de libertação. Pensa no poder disso.